Estamos tentando ver. Vamos lá. Bom, boa noite. Meu nome é Marco Lisboa. É um prazer recebê-los aqui no INSPER para esse dia tão especial. Vamos ter aqui uma sessão inteira para explicar para a garotada que não sabe que o Brasil já foi muito diferente e que mudou muito e que não era assim como é hoje e está mudando de novo. Bom, mas vamos lá. Vou começar aqui com um pequeno vídeo que nós fizemos para a Ruth Cardoso. Por favor, o vídeo, gente. Aí. Eita. Vai lá. Vai lá. Então, acho que não é muito fácil definir quem... Então, acho que não é muito fácil definir quem foi Ruth Cardoso, porque ela tinha muitas dimensões. Ela foi inovadora, apaixonada por políticas públicas. Ela era capaz de pensar pela própria cabeça. A Ruth mudou a política social nesse país. O Brasil tem uma dívida com Dona Ruth Cardoso. Enfim, ela é uma pessoa, eu diria que não era comum. Dona Ruth era uma pessoa muito especial. Ela tinha, primeiro, qualidades humanas extraordinárias. E, segundo, ela era uma pessoa muito atenta ao movimento da sociedade. A Ruth já era uma referência quando eu tinha 15 anos. A minha geração já não queria ser igual às mães. A minha geração queria crescer, trabalhar, morar sozinha, fazer política, fazer a diferença. Então sempre a gente estava ouvindo falar, a Ruth era um sonho possível. Lutou pela igualdade da mulher, né? Não em termos de bravata, de gritaria, mas na prática. Ela sempre foi muito consciente da importância de ser mulher. Ela foi uma grande pioneira. A Ruth era dedicada a fazer a pessoa fazer a sua tese de doutoramento, de mestrado. E, simultaneamente, era uma mãe muito boa. E ela cuidava tanto do cotidiano da gente, da família, dos amigos, dos alunos. A minha mãe era uma grande professora. Ela tinha uma formação acadêmica muito sólida e ela se preocupou em encontrar conexões para realmente fazer com que, na ação dela, ela pudesse trazer todo esse repertório e transformar a realidade social que a gente está vivendo. A geração mais nova não sabe o quanto o Brasil mudou nesses 30 anos. Era um Brasil que não conhecia direitos de minorias, que não tinha políticas sociais, que tinha um descuido com os grupos mais vulneráveis. E Ruth Cardoso foi parte fundamental dessa transformação. Tradicionalmente, você pensa política social uma característica assistencialista. Ruth Cardoso ela traz para a gente a ideia de que política social serve para dar para cada pessoa a oportunidade para desenvolver todos os seus talentos. Ela chama a atenção de que não existe política social feita pelo Estado. A política social tem que ser feita por toda a sociedade. Logo, para nós é muito importante associar o Centro de Políticas Públicas a uma pessoa tão importante como a dona Ruth Cardoso. A Cátedra Ruth Cardoso vai continuar desenvolvendo um trabalho que é feito aqui no INSPER em termos de políticas públicas. E para isso, a cátedra vai focar em várias áreas. Por exemplo, a educação é essencial, a questão da saúde, a questão do mercado de trabalho e também, muito importante, a questão de produtividade. É todo um trabalho sério, muito esforço, uma equipe de pesquisadores para tentar melhorar a situação aqui no Brasil. Por essa razão, a vocação do INSPER para a área de públicas se reforça com a criação da Cátedra Ruth Cardoso.
Esse legado que ela deixou diz respeito a consolidar e a não esquecer que produção do conhecimento é algo relevante para não só entender os processos de mudança social, mas também estar articulado a outros conhecimentos no sentido de realizar mudanças. Eu acho que o maior legado dela, muito mais do que o que ela escreveu, embora sobreviva e estamos publicando e tal, foi que ela criou gente. Eu acho que é uma homenagem que ela merece, uma coisa que sensibiliza a mim, a família, os meus filhos, os netos. Eu acho que é importante no sentido de que aplaca a saudade. Ela está conosco, né? como figura, como exemplo e como instigação. Então, acho que não é muito fácil. Bom, para nós aqui no INSPER é um privilégio poder ter a cátedra Ruth Cardoso. Quer dizer, o Brasil, de 3 décadas atrás, inventou uma Constituição que trouxe direitos fundamentais para o nosso cotidiano. Eu sou da geração que nasceu sob a ditadura, cresci sob a ditadura, e um país que era ausente de políticas sociais. Houve, os mais jovens não sabem disso, uma revolução nesse país entre 94 e 2002. E a revolução ocorreu onde menos se lembra, né? Ela ocorreu dentro de um palácio que cuidava do social. Havia Faria, havia Dona Ruth, havia PB que está por aqui, Milton participou, tantos participaram daquela pequena revolução que se revelou grande. Os primeiros programas de transferência de renda, os cadastros, a base de tudo que nós temos hoje, na construção da política social, na avaliação de resultado. Certamente podíamos estar fazendo melhor e mais do que fazemos hoje, com tudo que foi construído. Mas avançou-se muito, muito. Era um país diferente. Há uma revolução que ocorreu na educação com Paulo Renato, né? Que, infelizmente, depois teve alguns retrocessos. A avaliação, a expansão do ensino, né? O incentivo à produção acadêmica e ao cuidado com o aluno. Houve muito que ocorreu naquele período. E hoje, né, nós que somos uma escola de negócios, de política pública e de economia, mas que tem essa área imensa de políticas públicas coordenadas por Milton, Ricardo Paz de Barros, Naércio, Sérgio Firpo e tantos outros, para nós é um privilégio poder prestar essa homenagem à Dona Ruth, que simboliza essa revolução que ocorreu e que é uma história que ainda a ser contada. Essa homenagem é possível graças a uma generosa doação da Haddad Foundation, que vai financiar as pesquisas conduzidas por Naércio Menezes Filho. E para falar sobre essa doação generosa, queria convidar meu amigo querido Cláudio Haddad. Bom, boa noite a todos. É um grande prazer, uma honra, é um privilégio estar aqui com vocês hoje. Talvez seja interessante fazer um pequeno histórico desse assunto. Mais ou menos lá pelo ano 2000, eu montei um instituto que se chamou Instituto Futuro Brasil, cuja ideia era justamente financiar trabalhos e estudos relativos à política pública. Política pública, para mim, é uma das coisas mais importantes que nós podemos ter em qualquer país do mundo, porque, digamos, dela dependem uma série de, programas cuja ideia é que sejam os mais eficientes possível, usem bem os recursos alocados, que sejam não só queridos pela população, em termos de que seja uma situação democrática, que sejam decididos, mas que também que sejam avaliados periodicamente e que possam ser modificados de maneira a atender aqueles objetivos que se pretendem, novamente, da melhor forma possível, com os recursos alocados. Mas
Ao longo do tempo, quer dizer, depois veio o INSPER, quer dizer, simultaneamente, achei que, digamos, ter duas coisas duplicando é ruim, seria ruim. Então, o que foi feito foi a doação de todas as atividades do Instituto Futuro Brasil para o INSPER, criando o Centro de Políticas Públicas aqui no INSPER. Dentro desse Centro de Políticas Públicas, havia uma cátedra, que se chamava Cátedra IFB, Instituto Futuro Brasil. Como o IFB está sendo extinto, deu o seguinte, bom, vamos quer dizer, mudar o nome da cátedra, né? Falei com o Marcos me sugeriu Ruth Cardoso, que sugestão essa que eu aprovei entusiasticamente. Então, quer dizer, digamos, ninguém melhor para ocupar, para associar o nome à cátedra, como nós vimos no vídeo, do que a Ruth Cardoso, por tudo que ela fez e começou em termos de política pública e social, quer dizer, no Brasil, quer dizer, no governo do querido presidente, que aqui está conosco hoje. Então, quer dizer, novamente, para nós é um grande privilégio, uma honra para mim, para a minha família, quer dizer, podermos, digamos, doar os recursos para que isso seja possível. Então, ficamos muito honrados e muito felizes, quer dizer, com tudo isso. Então, agradeço a presença de todos, somente do presidente, família, amigos, todos aqui. Então, quer dizer, tenho certeza que teremos uma grande noite hoje. Quer dizer, obrigado, Marcos, obrigado por tudo. Eu não sei o quanto vocês sabem, mas essa escola, talvez boa parte saiba, é uma grande doação, né? Foi doada, né? O INSPER, vamos fazer 20 anos da primeira turma de graduação no que vem, né? 15 anos da doação, 10 anos que temos o nome INSPER, e essa doação, né, Institutos Sem Fins Lucrativos, que tem como missão contribuir para o debate público, formação de gente, e essa doação foi liderada por Cláudio Haddad, uma generosidade imensa, né? Tudo isso que vocês veem aqui é possível graças à doação liderada por Cláudio e por os nossos amigos. Para falar de Ruth Cardoso, eu queria convidar sua filha, Beatriz Cardoso, para falar umas palavras para a gente. Beatriz, bom dia. Boa tarde, boa noite, talvez. Bom, me preparei um pouco, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Eu vou aqui, se a minha emoção permitir, tentar dizer algumas palavras em nome da minha família, que faça jus a tudo que a minha mãe merece. As saudades são imensas, infinitas, e a falta delas se faz presente de muitas maneiras. Seja nas coisas corriqueiras e cotidianas, pois ela era extremamente presente no detalhe, no cuidado com as pessoas, seja no plano intelectual, especialmente em tempos bicudos como os que a gente está vivendo. Ela sempre foi atenta, analítica, mais aberta e livre na forma de pensar e interpretar e conectar os fatos. Ela faz muita falta. Às vezes eu me pergunto como ela estaria reagindo a tanta falta de racionalidade e impossibilidade de diálogo. Ela era uma pessoa da interlocução, cheia de ponto de vista, é verdade. Mas ela estava sempre pronta a ouvir, pronta para retrucar, e assim ela ia construindo argumentos e consensos. Quem faz isso se desloca necessariamente e chega em um novo ponto. Acho que esse era um grande papel que ela cumpria em todos os espaços que ela ocupava. Era uma leitora assídua, com múltiplos interesses, rigorosa metodologicamente, sensível, inovadora, e, acima de tudo, corajosa em suas convicções. Na verdade, eu ouso dizer que ela transpunha o exercício do pensamento estruturado, típico do universo acadêmico, para a vida, para a compreensão das mudanças em pauta, para as análises políticas e, principalmente, para a ação social. Com ela, não tinha esse negócio de eu penso aqui uma coisa e faço ali outra coisa. Ela era essencialmente coerente. Por conta dessa forma de se relacionar com o conhecimento, sempre embasada, mas profundamente inquieta, ela acabou sendo precursora do engajamento programático da sociedade civil brasileira. Ou seja, ela traduziu seu conhecimento em transformação real.
A partir da profunda determinação e capacidade de análise de conjuntura, ela contribuiu para a criação das bases do que hoje conhecemos como terceiro setor em nosso país. Essa cátedra é uma linda e merecida homenagem. Eu tenho certeza que ela ficaria feliz de saber que representará a competência feminina no mundo acadêmico sendo reconhecida, especialmente em um contexto bastante dominado por homens, como costuma ser uma escola de economia e de negócios. Ela foi uma sagaz pensadora, tímida escritora e uma grande professora. Seu legado, sem dúvida nenhuma, foi a quantidade de gente que ela influenciou, orientou e ensinou. Pesquisa e docência de mãos dadas, como deve ser a universidade. Me alegra pensar que quem vai assumir essa cátedra terá esta responsabilidade, dar a mesma importância a pesquisar que a formar as novas gerações. Eu demorei 10 anos, quase, para gradualmente entender que a morte física de alguém não é o fim da presença. Pessoas com uma trajetória significativa, como é o caso dela, permanecem entre nós. E, sem dúvida nenhuma, são exemplos que traçam caminhos e que comprovam que é possível. Que, de fato, ela inspire essa faculdade, essa universidade. Agradeço, em nome da minha família, essa merecida homenagem. Muito obrigada. Eu queria convidar para falar algumas palavras de improviso o senador José Serra, você, de improviso. Político tem que saber falar de improviso, cara. Vem para cá. Vamos embora. Para quem não sabe, era uma relação íntima ao extremo, né? Era quase família. Sem improviso. Você tem que falar por ela. Você tem que falar. Bem, haja improviso. Realmente, que não tinha passado pela cabeça, queria dizer algo aqui. Não porque não existam coisas a serem ditas, mas é exatamente o desafio de dizer algo que seja essencial. A Ruth teve uma importância, queria mencionar um aspecto da nossa relação. Seja para que eu aceitasse ser ministro da Saúde, foi uma verdadeira conspiração de pressão que eu sofri na época, comandada pela Ruth. Ruth, o Gianotti, que achava que eu devia ir para uma área social, que era um grande desafio, especialmente a saúde, não porque eu entendesse alguma coisa, não sei a diferença entre lepra e malária, mas que era um desafio que se colocava do ponto de vista da política do setor. E não só isso, como também nós discutíamos as linhas principais para a saúde. Por exemplo, a concepção de que tinha que se trabalhar com aquilo que se tinha. Tinha que se fazer aliança com os funcionários, com os médicos, com enfermeiras. Tinha que se ter um mapa claro de prioridades, chegar diretamente à população. E uma coisa que eu me lembro que ela insistia era o seguinte, que não vai se resolver, né, na época, o problema de saúde, disso, daquilo. O importante é que as pessoas saibam que você está do lado delas. Esse era o mote da Ruth. Ou seja, o povo precisa entender que você está do lado dele no trabalho que está fazendo. E isso teve uma importância enorme para a ação que nós desenvolvemos na época. Fora isso, a Ruth, para mim, era uma conselheira, inclusive, não tinha nenhum impedimento de levar bronca dela, que levei muitas, e em diversos aspectos do nosso trabalho, da nossa vida, que me fez, pessoalmente, muita falta, mas infinitamente, uma falta infinitamente grande. E por isso, inclusive, que eu vim a esta homenagem, mas jamais pensando que teria que dar meu testemunho. Agora, de acordo com a minha personalidade, eu vou depois ficar pensando que os franceses chamam de syndrome de l'Escalier. Você está numa reunião,
sai da reunião, está descendo a escada e fala, puxa, esqueci de falar tal coisa. Eu vou ser que vou ficar me torturando com isso, mas faz parte da minha maneira de ser. Muito obrigado, Cláudio, pela iniciativa, ou Marcos, pela iniciativa que tiveram, e muito obrigado pelo convite aqui para falar. Agora eu convido para fazer uma exposição o primeiro professor da cátedra, Ruth Cardoso, na Aécio Menezes Filho, vai fazer uma apresentação para a gente das linhas de pesquisa. Olá, boa noite a todos e a todas. É um prazer, uma honra ser o responsável pela Cátedra Ruth Cardoso. Eu queria agradecer ao Cláudio, que desde a Cátedra IFB, aliás, quem me trouxe para o INSPER foi o Cláudio há muito tempo, e a Cátedra IFB agora essa homenagem maravilhosa para Ruth Cardoso. Eu vou falar um pouquinho de como a Ruth, o legado da Ruth está associado ao Centro de Políticas Públicas e que a gente desenvolve aqui no INSPER, e dar alguns exemplos rápidos das pesquisas que a gente desenvolve aqui no INSPER, esperando que haja uma conexão forte com o legado da Ruth. Então, eu acho que já foi ressaltado aqui, mas tem várias facetas da carreira da Ruth que são muito importantes. Primeiro, a carreira acadêmica, como professora universitária da USP, do SEBRAP, Museu Nacional e várias outras universidades que ela visitou pelo mundo. Já foi ressaltado aqui a formação de quadros, né? Mais de 30 alunos de mestrado e doutorado com dissertações e teses defendidas. Também o aspecto de ativista social, o programa Comunidade Solidária. E eu achei uma coisa interessante, que é sempre tentando reunir o terceiro setor, o governo, empresas, enfim, a sociedade como um todo, tentando articular os vários atores para implementar políticas públicas ligadas a questões de pobreza, desigualdade, desemprego, a vida dos jovens, enfim, muitos aspectos muito interessantes. E uma noção legal, que eu acho muito importante, que norteia meu trabalho, é a questão de que as pessoas têm habilidades, as pessoas têm habilidades que podem ser desenvolvidas e a sociedade tem recursos, dinamismo para desenvolver essas habilidades. Então, a conexão de vários atores, as habilidades das pessoas, investir nas pessoas, eu acho que é uma ideia muito importante. Tá? Acho que saiu. Algumas pesquisas que eu coletei no site, ligadas a políticas públicas, juventude e modernidade, os jovens dos anos 90, violência urbana, descentralização administrativa e política local de saúde, o papel das ONGs na educação pré-escolar, movimentos sociais, políticas sociais, algumas das análises e estudos que a Ruth fez na sua vida acadêmica, muito ligadas à prática, muito ligadas a políticas públicas. E aqui, nós, obviamente, vamos tentar fazer jus ao legado de Ruth Cardoso. Eu acho que um conceito central que a gente tem aqui, o norte, é a questão da igualdade de oportunidades. É a questão de que uma criança aqui no Brasil, tenha ela nascido no interior do Nordeste, na zona rural, aqui em Moema, em qualquer lugar do Brasil, ela tem que ter oportunidades iguais para desenvolver suas habilidades, para sonhar na vida. Eu acho que isso que é um conceito muito importante. Tá? Que não pode ter restrições às escolhas das pessoas. Elas fazem suas escolhas na vida e tem que ter liberdade para fazer essas escolhas. Eu acho que essa questão de igualdade de oportunidades é muito importante. E a gente vem desenvolvendo já pesquisas nessa área. Algumas delas estão listadas aqui, que é a questão da primeira infância, que os estudos mais recentes mostram que os investimentos com maior retorno na sociedade estão na primeira infância. A questão de educação básica,
melhorar a qualidade, diminuir a evasão no ensino médio, a questão de criminalidade, pesquisas de vitimização, que a gente faz aqui na cátedra. Eu vou apresentar alguns resultados brevemente, para detectar a questão da vitimização aqui no Brasil. A questão de produtividade, né, que é essencial para o crescimento econômico de longo prazo, e a questão de crescer com justiça social, diminuindo pobreza e desigualdade, para a gente ter um país mais justo no futuro. Acho que essas questões são muito importantes. Alguns exemplos, rapidamente, das nossas pesquisas: mensurar a qualidade da educação, que vem melhorando nos anos iniciais, bastante, mas nós temos um grande problema de aprendizado no ensino médio. Aqui a gente vai ver o 5º ano, ali de baixo, você vê que as notas, o aprendizado dos meninos está melhorando. No 9º ano está melhorando pouco, mas a curva de cima do ensino médio está declinando há 20 anos. O aprendizado do 9º ano já está alcançando a do 3º ano. Então, nós temos uma questão muito importante aqui no Brasil, sem a qual vai ser muito difícil você dar liberdade para os jovens, né, que é a questão do ensino médio. Tá? Um dos programas de pesquisa muito importantes aqui é resolver essa questão do ensino médio. A pesquisa de vitimização, a gente já fez 4 edições a cada 5 anos. O Cláudio, novamente, começou essa iniciativa há bastante tempo. Então, a gente faz uma pesquisa com 3.000 domicílios a cada 5 anos com o mesmo questionário. Então, a gente pode comparar a evolução aqui em São Paulo da vitimização. Tá? E a gente vê, só vendo a última lá, que 44% das pessoas foram vítimas de algum tipo de crime em 2003, e depois houve uma redução em 2008 e 2013, e agora a gente fez a pesquisa esse ano, ela aumentou novamente. Então, agora é 41%. E aqui você tem roubos e furtos, agressões físicas, agressões verbais, estelionatos. Essa pesquisa eu acho que é bastante importante para detectar, porque ela não usa boletins de ocorrência, que muitas pessoas não fazem BOs, né? Então, a gente vai na casa das pessoas e pergunta para elas se elas foram vítimas de algum crime, de algum roubo, de alguma agressão. E isso dá um quadro comparativo bastante interessante da vitimização ao longo do tempo. E mais um dado que eu acho interessantíssimo, quer dizer, triste, né, mas interessante, que em 2018, por exemplo, 48% dos paulistanos dizem que já foi vítima de roubo ou furto ao longo da vida. Ou seja, metade dos paulistanos já foi vítima de roubo ou furto, e 1/4 já teve uma arma apontada para ele ao longo da vida. Então, são números impressionantes que essa pesquisa mostra. Uma área nova, a gente vai lançar em breve um novo centro de desenvolvimento infantil, em parceria com Harvard, com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, com a Medicina da USP. É um centro interdisciplinar. Eu coordeno um grupo de cientistas de várias áreas, e a gente vai usar as novas descobertas da ciência, em termos de desenvolvimento cerebral, para tentar entender como impedir que as crianças sofram um estresse muito grande no início da vida, que pode prejudicar todo o seu desenvolvimento futuro. Então, hoje em dia, a gente sabe que os primeiros 1000 dias são extremamente importantes, então você tem que ter todo o sistema de proteção e articulação para impedir que a criança sofra o que a gente chama de estresse tóxico. E depois, quanto mais tarde a gente tenta recuperar, mais caro fica. Então, se você conseguir prevenir, todos ganham. Uma outra questão importante é que a gente tem ganhado muito em termos de anos de estudo recentemente, sem aumento de produtividade. Então, o Brasil, que é o azulzinho aqui é produtividade e aqui é educação. De 65 a 80, a gente dobrou a produtividade, a época do milagre econômico, sem investir em educação. E de 80 para 2010, a gente triplicou a educação sem aumentar a produtividade. Ao passo que na Coreia, aqui do lado, ela vem aumentando a educação e produtividade, e hoje em dia está com produtividade altíssima, muito maior do Brasil, que estagnou aqui. Então, uma questão importante que a gente pretende entender sobre os auspícios da cátedra é por que isso? Por que, quando a gente aumenta a produtividade, não ganha educação? E por que, quando a gente ganha educação, a gente não aumenta a produtividade? A chave para o nosso futuro, crescimento com justiça social, é ter ganhos de educação, de capital humano e de produtividade, para melhorar a vida de todos no longo prazo. Esses são só alguns exemplos. Para concluir,
Eu queria dizer que eu me sinto honrado de ser o primeiro responsável pela cátedra, Ruth Cardoso, e quero dizer que a gente vai sempre aqui desenvolver pesquisas acadêmicas com base em dados e as melhores técnicas estatísticas disponíveis. Vamos avaliar o impacto de programas sociais. É muito importante sempre avaliar o impacto e o custo-benefício de todos esses programas. Vamos participar do debate de políticas públicas. Vamos formar alunos de graduação e de pós-graduação. E, novamente, a preocupação central vai ser igualar oportunidades para a gente promover o crescimento do Brasil com justiça social. Muito obrigado. Eu lembro quando, garoto ainda, estudante da faculdade, começou a aparecer uma lenda no Rio de Janeiro, né? Tinha um sujeito no IPEA, que tinha um andar inteiro, umas 50 pessoas trabalhando com ele ao mesmo tempo, e que olhava esses microdados para entender política social, desemprego, emprego. Para quem vinha da UFRJ e dava aula de Marx, né, aquilo parecia um feitiço incompreensível, né? Ricardo Paz Barros revolucionou a pesquisa aplicada no Brasil. Acho que é difícil, qualquer um de nós, é difícil exagerar a relevância que ele teve na formação da minha geração e das gerações seguintes, né? Por várias razões, pela técnica, né, pela generosidade. Ricardo formou uma geração de pessoas, né? E a ética do trabalho, né? Uma vida dedicada aos temas da política pública, né? Para nós da escola é um privilégio ter PB aqui conosco, né? E Ricardo foi o primeiro que me apontou essa impressionante contribuição, essa revolução que estava acontecendo, né, no Brasil daqueles anos 90. Não só o desenho de políticas sociais, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, a gente vai contar um pouco essa história depois, mas também com avaliação de política pública. Usar as grandes bases de dados. Falava, tem muito dado, a gente usa poucos dados, vamos avaliar mais. E agora ele fala, tem avaliação, vamos usar a avaliação para melhorar a gestão, né? E para contar um pouco a história daquele período, desse desenvolvimento, né, e de como nós avançamos, ou não, de lá para cá, eu queria convidar Ricardo Paz de Barros aqui. Bom, queria agradecer a honra e o convite de poder estar aqui. Quer dizer, é um privilégio, uma honra de poder dar aula numa instituição que tem uma cátedra Ruth Cardoso. E, para mim, é um privilégio incrível poder conversar com vocês hoje, aqui, no momento do lançamento dessa cátedra. Eu queria, rapidamente, né, eu acho que, para mim, a doutora Ruth representa muita coisa. Eu acho que para qualquer pessoa que faz pesquisa e estuda e tenta implementar política pública, eu acho que ela é uma figura que tem um significado extremo, né? E eu diria que a gente sente muito a falta dela. E aí eu queria chamar a atenção, talvez, de 5 pontos centrais que a gente sente muita falta. 2 são substantivos e 3 tem mais a ver com a maneira dela pensar. Quer dizer, eu tive muito pouco contato pessoal com ela, mas eu acho que, acho que um pouco como a Beatriz colocou, ela era muito transparente, então acho que você não precisava de muito contato para entender como é que ela raciocinava, tá certo? Então, acho que eu peguei uma certa visão de como que ela pensava nas coisas. Eu acho que ela inspira certamente o meu trabalho, eu acho que o trabalho de muita gente, né? Em primeiro lugar, eu acho que a ideia de que nós temos que tomar
A ideia de que nós temos que ajudar aquelas pessoas que não têm condições, por qualquer que seja a razão, de satisfazer suas próprias necessidades, não é uma invenção nova. Na Idade Média, as pessoas já procuravam ajudar quem não tinha condições. Tá certo? A diferença que aconteceu é que, sei lá, no século XX, a gente descobriu que isso não era uma questão de generosidade, isso era uma questão de direito humano, e que todos tinham o direito de terem as suas necessidades mais básicas atendidas, né? Isso deixou de ser solidariedade, generosidade, e passou a ser um direito humano, né? Mas eu acho que o Brasil vive, em certo sentido, e o Sistema Único da Assistência Social, em certo sentido, vive uma situação de uma transição incompleta que a doutora Ruth tentou acelerar, que é a ideia de que a política social ela tem que garantir o direito de que todos tenham as suas necessidades básicas satisfeitas, mas isso é só o ponto de partida. Eu acho que, como o Naércio colocou, a coisa mais importante da política pública, é claro que a gente tem que garantir que todos tenham as suas necessidades básicas satisfeitas, mas a verdadeira função da política pública é a ideia de que todo mundo tem direito de sonhar e todo mundo tem que ter o direito de que o seu sonho possa ser realizado. E essa é a função da política social. Isso está escrito nos direitos humanos, e esse era o ponto de vista da doutora Ruth. Ou seja, temos que ir muito além da assistência social, temos que chegar no desenvolvimento social. Aquilo que o Naércio chamava atenção, todos podem sonhar e todos têm que ter condições de transformar o seu sonho em realidade. Nós temos que dar oportunidade para todo mundo desenvolver as suas competências e usar essas competências de uma maneira produtiva e solidária. Isso é, na verdade, a ideia do desenvolvimento humano, a ideia do desenvolvimento humano como um direito, e eu acho que isso é alguma coisa que a doutora Ruth trouxe e que a gente sente muita falta dela, porque ficou meio que parado no tempo. Eu acho que a assistência social está travada e a gente não consegue transformar a nossa assistência social em desenvolvimento social. A gente tem dificuldade de convencer a assistência social de que a assistência social não está ali para defender as pessoas contra os males do capitalismo. Ela está ali para engajar as pessoas no seu próprio desenvolvimento. Isso acho que a gente sente falta. Em segundo lugar, depois que a gente descobriu que garantir o desenvolvimento humano era um direito de todos, veio o pessoal que achou, então é o dever do Estado e nós vamos estatizar tudo. Nós vamos estatizar todo o terceiro setor, porque, afinal de contas, é um direito humano, não tem mais solidariedade. A gente tem que estatizar tudo. Aí a doutora Ruth falou, espera aí, não é bem assim, gente. Uma sociedade legal é aquela em que, naturalmente, a comunidade promove o desenvolvimento humano de todos. Então, se a comunidade está desenvolvendo e promovendo o desenvolvimento humano de todos, para que eu vou me meter nisso? Entendeu? E aí, o que o Estado brasileiro começou a fazer é estatizar toda a solidariedade. Ou seja, ele entra e tira do mercado todas as instituições verdadeiramente comunitárias que estariam ali promovendo o desenvolvimento. Então, acho que a dona Ruth, a gente sente falta dela, porque ela foi alguém fundamental em dizer para a gente, em primeiro lugar, a comunidade. Se a comunidade está resolvendo os problemas, deixa o Estado é o último a entrar em cena. Se a comunidade não deu conta de atender e garantir os direitos das pessoas, aí entra o Estado, que tem que garantir. Mas se eles estão garantindo, para que eu vou meter a mão? Para que eu vou entrar nisso? Além do que é um exercício da cidadania eu me comprometer com o desenvolvimento de todos na minha comunidade. É muito legal quando uma empresa pega um conjunto de jovens e, mesmo não sendo lucrativo, forma eles e coloca eles no mercado de trabalho, emprega eles, promove o desenvolvimento deles. Se eles estão fazendo isso, para que eu vou fazer o Pronatec? Tá certo? Então, deixa as coisas acontecerem em primeiro lugar. Mas isso é fácil de pensar, mas a mente concreta da doutora Ruth é o seguinte, mas isso é complicado,
principalmente quando o governo começa a transferir dinheiro para o terceiro setor, fica tudo muito complicado. Eu preciso desenhar uma legislação para OS, para OCIPs e etc. Eu preciso regular essa relação entre o terceiro setor e o Estado, porque isso é complicado. É legal, mas é complicado. E aí eu acho que ela gastou a mente dela, e a gente sente falta dela, porque a gente não avançou tanto depois dela no desenvolvimento de como regular essa sociedade civil, de tal maneira que ela possa, de uma maneira saudável, se relacionar com a política social e com o Estado. A gente sente muita falta. Isso eu acho que são as duas coisas mais substantivas que eu acho que ela mais me marcou, e eu acho que marcou uma geração. Mas eu acho que ela tem 3 outras coisas na forma de pensar, que eu acho que a Bia falou um pouco, e que, para mim, é muito claro. Tá? Eu não convivi com ela pessoalmente, mas gostaria de ter convivido, mas eu acho que ela tinha uma mente que hoje a gente chama de pensamento crítico apurado, mas, às vezes, a gente pensa em pensamento crítico da maneira errada, ela pensava da maneira certa. Pensamento crítico não é aquele cara que fica procurando, acha defeito em tudo. Não é isso pensamento crítico. Pensamento crítico é aquele cara que vê alternativas em tudo. Eu não convivi com ela, mas ela devia ser, às vezes, um pouco chata, porque ela devia, a Bia dizer, vamos para tal lugar, ela devia combinar com a Bia, depois virava a Bia, mas que tal outro lugar e o outro lugar? Existem várias possibilidades, então, que tal pensar sobre elencar essas possibilidades e pensar sobre essas possibilidades? Então, eu acho que ela era a pessoa crítica, no sentido de aquilo que parece que funciona, talvez não funcione. Aquilo que você acha que está certo, talvez esteja errado. Aquilo que você acha que está errado por causa disso, talvez seja por causa de outra coisa. Ou seja, era a pessoa para elencar e valorizar o fato de que você tem que elencar possibilidades. Isto é senso crítico real. É você elencar possibilidades e ver qual delas é a verdadeira. Isso é ciência. E eu acho que ela aplicava ciência no dia a dia, não só na academia, como alguns fazem, e sai da academia e a lógica e a ciência vai para o espaço. Acho que ela confundia ciência com vida, e vida com ciência era para ela mesma a mesma coisa. Então, eu acho que essa habilidade dela, eu acho que é impressionante, eu acho que qualquer cientista deveria aprender com ela, e a gente sente falta dela por causa disso. A segunda coisa fundamental, e todas essas 3 coisas do raciocínio dela, eu acho que no momento atual a gente sente muita falta, mas a segunda coisa dela, eu acho que ela tem a ver com a natureza, ela ser antropóloga, a formação dela, era uma paixão e uma admiração, a mais fidedigna que alguém possa ter, pela beleza da diversidade. Então, era alguém que admirava a diversidade. Entendeu? Então, não é defender a diversidade, não defendo. Eu não sou contra aqueles que atacam a diversidade. Eu acho a diversidade linda. Então, eu admiro a diversidade. Entendeu? Então, talvez seja até uma dificuldade de compreender o racismo, ou a desigualdade de gênero, ou a intolerância aos direitos sexuais, às opções sexuais e assim por diante. Eu acho que por talvez uma intuição clara e um fascínio e uma admiração pela diversidade. E, em terceiro lugar, e reunindo tudo isso, e eu acho que a Bia colocou isso com clareza, uma paixão por problemas existem, crises existem, conflitos existem, mas para a doutora Ruth parecia o seguinte, mas é para isso que existe o diálogo, é para isso que existe a paz. Então, na verdade, é quase que ela estivesse dando boas-vindas aos problemas, às crises e aos conflitos, porque era a hora que ela poderia exercitar o diálogo, a paz e a resolução de conflitos. Então, eu acho que nisso também a gente sente a maior falta, e principalmente nos dias de hoje, onde a gente gostaria de resolver grande parte dos nossos conflitos pelo diálogo
pela paz, por uma comunicação aberta, e eu acho que sempre, o tempo todo, ela estava vendo o mundo, principalmente de uma maneira desapegada, aberta e muito bonita. Muito obrigado. Parte do nosso esforço aqui na escola, atualmente, é tentar sistematizar as pesquisas que são feitas e difundi-las. Às vezes, os trabalhos acadêmicos, excesso de regressões e temas, e acaba não divulgando, não difundindo o que se aprende sobre as pesquisas aplicadas nas diversas áreas, né? E, em particular, tudo que a gente faz aqui está disponível, as bases de dados. Quem quiser ver a pesquisa de vitimização, ela é imensa, ela segue o padrão internacional, sobretudo americano, estão todas disponíveis para os interessados. E parte do trabalho também vai ser divulgar melhor e traduzir, simplificar e explicar as pesquisas na ERSE, UPB, Sérgio Firpo, e toda a área social aqui da escola. Para concluir essa parte da programação, a gente convidou uma jovem pesquisadora, eu acho que ela tem idade para estar fora de casa ainda, né? Mas eu tenho dúvida, né? Convidar Cecília Machado, pesquisadora da IPGE do Rio de Janeiro, que tem feito trabalhos lindos usando microdados em temas sociais, né? E ela veio aqui para a gente para explicar um pouco como é que anda essa agenda de pesquisa atualmente, as grandes bases de dados que tem. Ela é uma usuária dessas bases de dados gigantescas que foram desenvolvidas a partir dos anos 90, e vai falar um pouquinho sobre essa agenda de pesquisa aqui para a gente. Cecília. Então, boa noite. Queria agradecer ao Marcos o convite e também já, de antemão, dizer que eu me sinto extremamente honrada em poder participar desse lançamento dessa cátedra e dizer que estudar um pouco da trajetória da Ruth, eu que não conhecia em todos os detalhes, foi uma tarefa que eu achei extremamente inspiradora, né, para mim, como mulher acadêmica, e uma trajetória que ela seguiu também, eu acho que inspira outras gerações também. Então, como o Marcos falou, eu vou falar um pouquinho das pesquisas nessa área social que usam esses dados administrativos e cadastros do governo, mas quando eu comecei a pensar sobre a contribuição da Ruth Cardoso para o país, eu pensei que poderia ir um pouco além da contribuição dela para as pesquisas nessa área social e como eu vi essa trajetória e por que eu achei tão inspiradora. Então, eu vou falar aqui de duas importantes contribuições que eu vejo. A primeira, eu não sei se a Ruth se colocava como uma minoria, mas certamente para a época dela e todas as conquistas que ela teve acadêmicas, ela certamente pode ter sido vista como uma minoria, principalmente nessa questão da representação de mulheres no ambiente acadêmico, que ela fez com extrema proficiência, né? E a segunda contribuição relacionada aos tópicos de pesquisa é que seus trabalhos acadêmicos também foram trabalhos que falavam para as minorias, para a representatividade das mulheres, também temas de inclusão social e vários outros temas raciais e étnicos. Tá? Então, acho que vale ressaltar essa trajetória acadêmica de super destaque, né? A Ruth fez, na década de 50, parte de um grupo super seleto de mulheres que foram para o ensino superior, tá? Que hoje parece uma coisa muito usual, quando a gente vê os dados de hoje em dia, mas, quando a gente volta na década de 50, essa trajetória é pouco usual, né? Então, ela rompeu uma barreira muito importante,
com várias conquistas, né? Cabe destacar aqui esse primeiro lugar na USP, no seu bacharelado, seguindo para um curso de mestrado e para um curso de doutorado. Tá? Então, certamente, ela tem essas credenciais que a tornam essa mulher de destaque na sua profissão. O segundo pilar que eu acho que é importante falar é o reconhecimento que ela teve na profissão também, a passagem por diversas instituições respeitáveis, universitárias. E acho que o terceiro ponto que todos nós pesquisadores buscamos é a aplicabilidade da nossa pesquisa, né? Então, a gente estuda temas que são muitas vezes complexos, né? E a gente tem que dar alguma relevância e aplicabilidade a esses estudos, e a Ruth fez isso de uma forma brilhante, com uso prático dos seus estudos no ativismo social. Tá? Então, só para colocar aqui em contexto, por que a Ruth foi pioneira nessa sua trajetória acadêmica. Quando a gente olha, né, isso aqui é um gráfico que mostra coortes, né? Então, quando a gente olha o coorte da Ruth, o coorte de 1930, né? Qual era a razão de homens, mulheres que tinham esse BA degree, né? O Bachelor degree? Era uma razão de 2, um pouco mais do que 2 para uma mulher, né? Então, ela se situa aqui. E depois, o que a gente vê é uma grande convergência educacional entre os coortes, né? E, eventualmente, até uma trajetória em que as mulheres passam os homens em nível educacional, né? E essa convergência em investimentos educacionais, né, foram propiciados por vários tipos de motivos, né, o movimento feminista, mudança de normas sociais, expectativa de permanência no trabalho, a própria natureza do trabalho tem favorecido trabalhos mais intelectuais, né, a proteção legal em igualdade de gênero no ambiente de trabalho e várias tecnologias que foram surgindo ao longo das décadas, que permitiram com que as mulheres pudessem ter controle do tempo em que elas teriam os seus filhos, né? Reconhecendo que ter filhos é um motivo muito importante para a interrupção da carreira das mulheres e que a possibilidade de planejar o momento da chegada desse filho é importante. E uma literatura enorme em economia mostrando o poder dessas tecnologias, né? Dando escolha para as mulheres, né? Então, retirando aqui uma frase que eu achei bastante interessante da Ruth, é que esse feminismo, né, que tem várias formas de manifestação e vários contextos, se aplica a grupos diferentes, a raças diferentes, mas é uma busca permanente por igualdade. Tá? E a Ruth exerceu esse feminismo, né, com ideias e com práticas, foi membro do Conselho Nacional do Direito das Mulheres, participou da criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, tá? Trabalhando em programas e políticas para aumentar a inserção das mulheres em diversos ambientes. Tá? A gente se preocupa com representatividade. A Ruth certamente rompeu várias barreiras e existem ainda várias barreiras que precisam ser rompidas. Quando a gente olha para as áreas chamadas STEM, Science, Technology, Engineering e Math, a representatividade das mulheres ainda é bastante inexpressiva, também em cargos gerenciais, diretores, executivos. E, por isso, eu coloco aqui novamente a importância da representatividade e uma bandeira que a Ruth carregou ao longo da sua trajetória. Tá? Vou falar só brevemente representatividade acadêmica, né? E por que, enfim, aqui eu estou falando do meu ponto de vista de economia, mas a gente vê que tem ainda muitas barreiras a serem rompidas quando a gente olha, por exemplo, a linha mais baixa desse gráfico, que é a proporção de full professors em economia, que são mulheres, um percentual baixíssimo, chegando a 15%, aumentou ao longo do tempo, mas mostra ainda que a gente tem uma barreira para romper. Tá? Quando a gente olha aqui, esses dados são para o Brasil, representatividade nos cursos de graduação, a economia em torno de 40%, quando a gente vai indo para essas ciências mais tecnológicas, a representatividade cai.
E um último ponto que eu gostaria de fazer, antes de falar das pesquisas, é por que a gente se preocupa com a representatividade das mulheres. Tá? Em geral, né, como economista, impacta muito a política pública, né, a visão de um economista e como é que a gente vai formular uma política. E uma coisa importante é que os gêneros têm opiniões diferentes. Né? Se você vai perguntar entre os gêneros, quem quer uma política de igualdade, quem quer promover programas de inclusão social, as respostas são muito diferentes por gênero. Então, a gente se preocupa com representatividade para poder implementar políticas que representam a população de uma forma mais razoável. Né? E, além disso, em particular em economia, existem diferenças em temas de pesquisa que são inerentes aos gêneros. Quando a gente olha pesquisas feitas por mulheres, em geral, elas estão muito situadas na área de economia do trabalho, em economia da saúde, né, economia da educação, e a gente poderia pensar, né, se essa representatividade tivesse aumentado muito ao longo dos anos, o que seria a ciência econômica hoje em dia, como é que a gente projetaria ela para o futuro, né? Quais são esses temas que são de relevância e que são diferentes entre os gêneros. Né? Então, e agora falando mais especificamente da contribuição da Ruth Cardoso para o desenvolvimento social, tem a fundação do programa Comunidade Solidária, que foi um programa específico para o combate à pobreza, né, com ações orquestradas em diversos ministérios, nas áreas de nutrição, educação, habitação, saneamento, e foi um grande precursor do Bolsa Família, unificando diversos programas que já existiam. Tá? E é um tema de pesquisa que eu particularmente tenho bastante interesse e tenho entrado bastante, os programas de assistência social, né, sobre esse argumento de que, obviamente, se a gente quer diminuir pobreza no longo prazo, existem vários tipos de investimento que a gente quer fazer, investimentos em educação, mas a gente não pode negar que existe uma população pobre, de alta vulnerabilidade socioeconômica, que precisa de uma assistência. Né? E, por isso, esses programas de transferência de renda como essa solução emergencial. Tá? Eu vou pular um pouquinho. A evidência desses programas é, obviamente, muito positiva, né? Mas vou falar agora aqui um pouquinho de oportunidades que a gente tem em pesquisa usando dados administrativos, e eu vejo aqui, principalmente, para o Brasil, dados do Cadastro Único. Tá? Que são esses dados administrativos? São dados de registros, né, que não foram necessariamente feitos para se fazer pesquisa. Tá? São dados para toda a população. Qual a importância desses dados? E aqui, assim, colocando em contexto, vamos pensar aqui nos dados dos programas sociais, os dados do Cadastro Único. Qual a importância desses dados? O primeiro é que eles vão fornecer aí umas estatísticas descritivas que até então são desconhecidas. Né? Eles são do universo, a população de um país, né? Mas, mais importante, apesar deles serem dados muito grandes, com informação muito ricas para a população toda, uma parte interessante do ponto de vista da economia é que a gente pode focar numa amostra um pouquinho menor, né, e usar uma estratégia experimental ou quase experimental para fazer a avaliação de impacto. Tá? E a oportunidade desses dados, como eu vejo, é que, como eles são dados identificados, a gente pode fazer vinculação desses dados e linkar os diversos registros administrativos para fazer avaliação de longo prazo. Né? Então, quando a gente pensa numa política de assistência, né, uma política de transferência de renda, por que pensar no efeito imediato dessa política de transferência de renda? Por que não pensar nos impactos de longo prazo que essas políticas podem ter, por exemplo, na inserção no mercado de trabalho? Isso tudo é possível fazendo a vinculação desses dados e juntando dados de diversas esferas administrativas. Tá? No Brasil, a nossa grande dificuldade é a ausência de um identificador comum. Tá? E só para falar brevemente por que esses dados têm se tornado super importantes em ciência econômica, né? Se a gente olhar para publicações em jornais de muito prestígio em economia, a gente vê um declínio claro no percentual de publicações que usam dados pré-existentes. E, cada vez mais, né, as publicações nos jornais de peso usam dados administrativos, justamente, né, através dessa vantagem de vinculação e de olhar para outros desfechos que não necessariamente estão combinados numa mesma base de dados, quer dizer, estão presentes numa mesma base de dados, mas podem ser combinadas com outros dados.
Tá? No Brasil, a gente tem esse desafio, né, que é diferente dos países desenvolvidos, que a gente não tem um identificador comum. Né? O nome, por exemplo, pode mudar ao longo do tempo, tem erro de digitação, a identidade é um número específico a cada estado, o CPF é um registro que é feito em diferentes idades, o NIS está presente para uma população de vulnerabilidade socioeconômica, e aqui também levantando essa bandeira da importância da gente ter registros únicos, que é também uma política que tem sido debatida, e eu acho que tem também externalidades para a pesquisa acadêmica. Né? Então, 3 pesquisas, 3 oportunidades de pesquisa usando o cadastro único, falando especificamente de programas de transferência de renda. A gente pode pensar, olha, existe um programa de transferência de renda que faz uma determinada focalização. Como é que a gente pensa em expandir esse programa? Quais grupos exibem maiores retornos, né, ou melhores respostas? E quais são os mecanismos pelo qual esse programa está atuando? Então, um exemplo aqui que eu penso em expansão, por exemplo, uma expansão que a gente viu recentemente no programa de transferência de renda condicionada, uma expansão para os jovens de 16 e 17 anos, né, que vários oponentes dizem que, para essa idade, né, eles já têm uma idade suficiente que nada mais pode ser feito. Né? Então, tem uma discussão aí. Se a gente vai expandir o programa, será que é essa população que a gente quer expandir? Ou será que a gente quer diminuir, aumentar o critério de renda para englobar mais famílias? Né? Dados recursos escassos, eu acho que essa é uma pergunta relevante quando a gente pensa em expansão. A outra questão que eu acho bastante relevante é pensar no tempo ótimo de intervir. A gente sabe, hoje em dia, o NAERSE tem várias pesquisas, por exemplo, mostrando a importância da primeira infância. Mas a gente poderia pensar aqui, inclusive, intervenções antes do nascimento, intervenções que acontecem enquanto o neném ainda está em gestação. Né? E qual é o tempo ótimo de intervir? Se a gente quer diminuir a desigualdade ao longo da vida, talvez a gente também queira diminuir desigualdade ao nascimento, dar condições de nascimento iguais para essas crianças. Tá? E um terceiro ponto de pesquisa importante é essa questão dos fatores contextuais. Né? Quando a gente pensa em políticas públicas, a gente pensa numa solução emergencial de transferência de renda, mas a gente pensa também que essa situação emergencial que está sendo sanada também não resolve o problema de forma completa. Existem fatores contextuais, fatores de vizinhanças, fatores de interação, criminalidade, a vizinhança, o bairro em que as pessoas estão expostas, para além desses programas de transferência de renda e condicionalidade. Acabou meu tempo? Então, eu vou falar só de um programa que eu acho, eu não vou falar de todos os programas, mas um que eu tenho começado a estudar um pouco mais, essa questão da transferência de renda e saúde infantil, que é um tema na economia de saúde, né, que tem ganhado grande espaço em termos de publicação e pesquisa. Né? Então, o ponto de partida aqui é pensar que características ao nascimento elas são associadas a diversos desfechos socioeconômicos que a gente observa das pessoas no curto e no longo prazo. Né? Então, por exemplo, indicadores de performance educacional, inserção no mercado de trabalho, salário, etc. Né? E uma hipótese que se coloca, uma hipótese feita por David Baker, que é um médico e epidemiologista britânico, é que o ambiente no útero, né, a própria nutrição, antes das crianças nascerem, programa o feto para ter determinadas características metabólicas. Tá? E a ideia aqui é que o feto ele não é um parasita perfeito, ele não vai absorver esse choque e sair completamente imune de um choque ou de um estresse que ele recebe enquanto ainda está em gestação. Tá? Várias evidências existem de eventos extremos, né? Como, por exemplo, a taliomide, que foi um remédio prescrito na década de 50 para as mulheres grávidas para evitar enjoo, e que se mostrou que tinha efeitos muito perversos na formação dessas crianças, né? Assim como insultos muito grandes de fome. Né? E a economia tem entrado aí muito nessa literatura para pensar em insultos menos agressivos. Né? E a possibilidade da família ou da mãe passar fome
por algum tempo? Será que isso tem um efeito permanente? E será que a gente consegue pensar em relação de causa e efeito, e isso causando o efeito que a gente observa? Tá? Essa questão eu acho bastante relevante, tem implicações para a acumulação de capital humano, e a gente pode pensar que desigualdade em nascimento, né, a condição no qual a criança nasce, né, e como ela foi, como foi a gestação, é determinante da desigualdade ao longo da vida. E aqui uma possibilidade de pesquisa que eu acho bastante interessante é a vinculação dos dados do cadastro único com os dados da saúde, tá? Para a gente tentar entender a importância relativa da renda e do cuidado pré-natal e o tempo ótimo de intervenção. E voltar a enfatizar aqui que eu acho que todas essas pesquisas são possíveis por causa dessa preocupação com o social e a coleta de dados numa avaliação sistemática e rigorosa do que funciona e do que não funciona. Obrigado. Bom, para concluir, hoje queria convidar o presidente Fernando Henrique Cardoso para a gente conversar um pouco, ele contar um pouco dessa história, do que aconteceu naquele Planalto, naqueles anos. Só essa parte bacana, não precisa contar todo o resto, não. Olha, a primeira discriminação, já queria me botar sentado porque eu sou velho. Não dá. Primeiro eu quero agradecer muito a homenagem que foi feita hoje e permanentemente à Ruth, essa cátedra Ruth Cardoso. E eu mesmo, ouvindo aqui os que me antecederam, os vários testemunhos sobre o que foi o trabalho da Ruth, me emocionei em mais de um momento, como é natural, mas eu queria lhe dizer que ela estará feliz, se é que ela pode... se é que ela poderia reconhecer, imaginar-se com o nome de cátedra. Porque entre as características da Ruth está também de que ela era autenticamente modesta. Isso não quer dizer que ela não fosse vaidosa, porque que ela não tivesse consciência da sua importância, porque relativa ela tinha, mas, ao mesmo tempo, ela era uma pessoa que tinha um sentimento de igualdade muito, muito forte. E eu aprendi muito com a Ruth. O Marco me pediu que falasse sobre o Palácio, a Ruth no Palácio, eu vou falar, mas eu sei pouco sobre o Palácio. O fato é que muita coisa foi dita sobre o que foi a Ruth, o significado da Ruth, e talvez eu devesse falar de algo um pouco mais direto, um pouco mais pessoal. Eu conheci a Ruth quando nós estávamos entrando na faculdade. Eu tinha 17 anos, ela era um pouquinho mais velha que eu, meses. E, como foi dito aqui, não foi quando ela terminou o curso, quando ela entrou, que ela entrou em primeiro lugar, o que me deixou um pouco chateado, obviamente. Bem, e a Ruth, nessa época, ela estudava no Colégio Desoazô, e tinha terminado, estava terminando, e morava num pensionato de freiras. E eu comecei a namorá-la, essa coisa toda, e ia lá. O pensionato tinha horário para fechar. Eu comecei a tratar bem as freiras, e como tinha uma certa lábia, com o tempo nós fomos quebrando a possibilidade do horário, etc. Bom, mas a Ruth, nessa altura, ela hesitava, isso pouca gente sabe, entre fazer ciências sociais ou física, o que muito me ajudou, porque naquela época nós tínhamos na faculdade de filosofia e ciências humanas, nós tínhamos curso de matemática. E eu sempre fui muito ruim em matemática, e ela era muito boa em matemática. Então, ela me ajudava, depois estatística. E ela tinha uma vocação mais científica, digamos assim, mais rigorosa, melhor dito, do que eu. E foi se desenvolvendo e foi se orientando para a antropologia. Bem, e fez o curso de antropologia, como eu também, sociologia, aquela coisa toda. Mais tarde foi para a França, estudou com o Lévi-Strauss, lá na França. E tinha uma formação teórica bastante sofisticada. Mas a Ruth aqui foi dito, vou apenas redizer, ao mesmo tempo que ela era uma pessoa que tinha essa aspiração científica, era uma pessoa de grande sensibilidade humana. E
E ela na antropologia, ela encontrou a possibilidade de distinguir o único, a pessoa, a diversidade que foi já mencionado, e, ao mesmo tempo, um enfoque que não fosse um enfoque ocasional, senão que sistemático, que tivesse uma certa visão científica. E ela realmente foi a pessoa mais inovadora do que nós, na época mesmo, reconhecíamos. Mais tarde, nós fizemos um trabalho em conjunto. Foi sobre Umbanda, sobre religião, sobre candomblé, Umbanda. E a Ruth era de Araraquara. Eu era nascido no Rio. Havia uma forte discriminação naquela época contra nós cariocas, aqui tem vários. E na família da Ruth era muito entranhado um sentimento paulista. Eu não entendia isso. Bem, a Ruth não era assim. Portanto, não era assim que aceitava o carioca, coisa na época um pouco estranha. Mas eu fui percebendo o seguinte, ela tinha uma personalidade muito forte e não era só ela. A mãe da Ruth fez doutoramento na USP. Era professora de botânica. Então, a Ruth tinha uma formação mais sofisticada desse ponto de vista. E onde a questão da mulher pesava bastante. Com o tempo, ela não perdeu essas características. Primeiro, do rigor científico. Ela sempre foi uma pessoa que questionava. Cri-cri. É isso? Por quê? Não é? Não era fácil conviver. Bem, e não era só ela. Meus filhos, as mulheres especialmente, são insuportáveis. Querem saber por quê, por quê, por quê. Bem, e a Ruth era assim, e, ao mesmo tempo, juntava isso, como antropóloga e como pessoa, com a capacidade de distinguir cada um, uma afetividade. Ao mesmo tempo que ela tinha essa aspiração à objetividade, ela era uma pessoa de sentimento, afetividade. E ela conseguiu juntar essas características no desenvolver do trabalho dela. A tese de doutoramento da Ruth é sobre os japoneses. Então, ela era assistente de um professor chamado Egon Schaden, que era um alemão, e que a Ruth tinha uma outra formação, ela estava inspirada pelo Lévi-Strauss, e tinha que estudar família japonesa. E é um trabalho bastante interessante. Depois ela foi inovadora também numa outra área, que é o que hoje é banal, antropologia urbana. A antropologia, na nossa época de estudantes, era com índio, os povos primitivos, os povos mais simples, as culturas mais simples. Eu tenho um cunhado que era antropólogo, vivia no meio dos índios. E, bom, ela fazia antropologia, mas urbana. Isso, na época, não era compreensível, nem compreendido. Eu me lembro bem de ela estudar as camadas pobres. Havia aqui hoje chama comunidade, no meu tempo chama favela, aqui na marginal do Rio Pinheiros, e a Ruth tinha um caderno de anotação, vinha todo dia para anotar, com muita paciência e, ao mesmo tempo, com muito cuidado pessoal com as famílias que lá estavam, no que eles gastavam. Ela tinha um carnê de despesas naquilo tudo. Bem, então, ela sempre teve essa capacidade de inovar. Não se fazia muito esse tipo de pesquisa qualitativa na época, mas ela lidava com pesquisa quantitativa também. Ela fez um concurso para entrar na Secretaria do Trabalho de São Paulo. Entraram ela e o Eduardo Tess, que é meu amigo até hoje, e um que é desembargador, o Thanos. E ela, então, passou a ganhar mais do que eu. Eu era primeiro assistente de História Econômica da USP lá. E ela ganhava mais do que eu nesse negócio da Secretaria do Trabalho. E foi fazer uma pesquisa, eu briguei não, houve um mal-estar grande na universidade, com quem era professor da cátedra, e eu fiquei entre voltar para a sociologia, porque eu era da economia, nessa altura, fiquei uns meses sem emprego, e a Ruth foi quem planejou a primeira pesquisa sobre força de trabalho feita em São Paulo. E eu, nessa época, eu era chefe de campo, fazia survey. Ela fazia o trabalho teórico e eu fazia o levantamento de campo na cidade. Então, ela combinava essa capacidade estatística, de fazer trabalho sobre emprego e desemprego, dos primeiros aqui regulares que foram feitos aqui, e, ao mesmo tempo, sempre essa visão do qualitativo. E nunca deixou de ter uma preocupação com aquilo que já foi ressaltado aqui, com as mulheres. Feminismo. Isso foi sempre uma paixão da Ruth, mas ela não era uma militante chata. Ela tinha uma compreensão do processo. Criou aqui em São Paulo, no governo Montoro, uma comissão para cuidar das questões das mulheres. A mesma coisa foi lá em Brasília. Então, ela tinha muitas dimensões, difíceis de você sintetizar numa pessoa.
A Bia, ao falar aqui, a Beatriz, minha filha, nossa filha, mencionou uma coisa que é verdade. A Ruth tinha mais dificuldade de escrever do que de falar. Ler, dar aulas, do que ela era tímida para escrever. Não obstante, ela leu todos os trabalhos que eu fiz na minha vida enquanto ela viveu, todos. Artigo, tudo, porque ela era crítica. Então, ela pegava aquilo e dizia, olha, isso está aqui errado, que isso aqui não se entende, não sei o quê. Ela tinha essa paciência, embora ela própria não era tão rigorosa com ela mesma que escrevia pouco. Escrevia pouco e via muitas coisas que eu próprio não via e via antes de mim. Essa preocupação com as comunidades, com o sentimento da população, era muito própria dela. Mais tarde, eu me lembro sempre que, quando eu comecei a participar por causa da questão da ditadura aqui, na volta, eu fui para o exílio, ela também foi. Na volta, já havia comício e tal, a Ruth nunca ia para o palanque. Eu via a Ruth no meio da população ali. Ela não fazia isso automaticamente, ela não tinha o sentido de exibicionismo, de participar da direção, porque não participava, ela não queria ser minha mulher apenas, ela queria ser ela. E então estava lá no meio da população, seguindo as questões. Pois bem, era difícil imaginar que uma pessoa com as características da Ruth pudesse desempenhar a função como desempenhou de primeira-dama. Ela tinha horror da expressão primeira-dama, não gostava dessa expressão. Mas o que ela fez? Me pediram que falasse sobre a Ruth nesse período. Ela teve uma pessoa que foi inestimável para ela, Vilmar Faria, que era um rapaz extraordinário, sociólogo, tinha sido meu aluno no Chile, nosso aluno, e toda essa teorização a respeito da comunidade solidária vem de diálogos da Ruth com o Vilmar Faria. Qual era, aqui eu não preciso repetir o que já foi dito aqui, a preocupação com a sociedade civil e a relação que tem que haver com o Estado e a preocupação do Estado não sufocar a sociedade civil, como regulamentar a lei da OAS, a luta, a criação de um Conselho das Mulheres, foi criado lá no Palácio, e, ao mesmo tempo, a preocupação dela de não se intrometer no dia a dia da vida administrativa, na vida presidencial. Mas, na representação, que é uma coisa necessária, ela cumpria perfeitamente. Ela, por exemplo, se tornou amiga de uma pessoa chamada Jacques Chirac. Chirac era presidente da França. E o Chirac tinha uma relação mais direta com a Ruth que comigo, porque a Ruth tinha uma certa capacidade também de funcionar em termos institucionais que pareceria estranho a quem tinha a formação dela e o jeitão dela, que gostava mesmo das questões populares, digamos, tinha um sentimento mais de solidariedade concreta com as pessoas, e, não obstante, ela se desempenhava, do ponto de vista institucional, perfeitamente. E, no que diz respeito à comunidade solidária, foi se desenvolvendo pouco a pouco. O Serra deu um depoimento aqui, o Paulo Renato, que infelizmente não está mais entre nós, daria da mesma maneira, que nessas áreas a Ruth teve um papel grande, mas sempre um papel não de imposição, não de ser mulher do presidente, mas de inovar praticamente no modo como se faz a política pública. Sempre foi a preocupação dela. E sempre teve essa preocupação, que já foi aqui ressaltada, de quebrar barreira. Ou seja, o setor privado não é o inimigo. O Estado não tem que estar ausente, mas o setor privado é importante para fazer uma ligação. Como é que se faz isso? É claro que, sem política pública, você já não generaliza, mas a inovação, a criatividade, muitas vezes vem do setor privado. Como é que faz a ligação de uma maneira apropriada? Isso foi a comunidade solidária. Vocês não imaginam a dor de cabeça que isso me deu, porque os deputados queriam verba, eles queriam cesta básica. E a Ruth tinha horror à cesta básica, não que não fosse necessário dar cesta básica quando houvesse uma epidemia e você tem que atender, mas dava um macarrão para índio, que era uma maneira de comprar, aumentar a compra, uma tramóia que alguns políticos usavam, para índio, e não come macarrão. Então, ela tinha horror a esse tipo de... E os deputados depois passaram a não ir procurá-la, porque sabiam que era inútil, porque eles queriam mesmo uma verbinha. A mentalidade era assistencialista no pior sentido. A Ruth quebrou essa tradição assistencialista com essa ideia da comunidade solidária e com a prática dela, que não era uma prática de utilizar os meios públicos para se projetar ou para projetar algum político, algum partido, alguma coisa desse tipo. Não era isso, ela tinha uma outra visão. O Pedro, que está aqui hoje, para a nossa alegria, andou com a Ruth por aí, em vários momentos, para
ver o que estava acontecendo. A Ruth teve a capacidade de chamar a atenção de pessoas que não eram da vida pública, mas que tinham interesse genuíno pela questão pública e que mostrar que era necessário haver esta ligação. Enfim, eu creio que a Ruth deixou realmente uma memória pública muito importante. A memória pessoal nem se fale, aqui a Bia já expressou, porque ela tinha opiniões, sempre teve opiniões, e não coincidiam necessariamente com as minhas opiniões. Isso não tinha a menor importância, nós brigávamos teoricamente a respeito do que fazer, mas ela nunca passava, ela sabia que não podia utilizar a eventual força de ser esposa do presidente da República para algum propósito que não fosse adequado. Agora, ela tinha uma personalidade respeitável. Por dar um só exemplo. Ela inventou que ia dar aulas na Califórnia, em Berkeley. Bem, eu era presidente, ela primeira-dama. Digo, você vai, tudo bem. Agora, como é que vai ser? Porque tem segurança. A vida de quem vive o mundo institucional é horrível. Você não faz o que você quer, você está submetido a regras. Eu digo, você não vai conseguir. Você não vai conseguir ir para lá sozinha. Pois bem, ela conseguiu. Ela foi, como pessoa, sendo mulher do presidente da República do Brasil, deu 3 meses de curso em Berkeley, não levou nenhum segurança, nem ninguém ficou sabendo oficialmente que ela estava lá dando aula na Universidade de Berkeley. Isso mostra o que é preciso ter. Não é fácil. Eu digo, você não vai conseguir convencer o general da segurança. Você não vai conseguir. Conseguiu. Quer dizer, ela tinha opinião e era capaz de levar adiante os objetivos dela com persistência, né, e com modéstia, sem que ninguém soubesse que ela estava fazendo o que estava fazendo, né. Então, a vida inteira foi assim. Uma vez, eu recebi uma informação de que o presidente da Nigéria, chamado Obasanjo, vinha ao Brasil. Eu digo, meu Deus do céu, o que será que vem fazer o Obasanjo no Brasil? Bom, ele veio para agradecer a Ruth, eu não sabia. Porque quando ele estava lá na vida política, ele foi preso. E quando preso, a Ruth, é verdade, depois que eu me recordei, eu tive que falar com o nosso embaixador lá para fazer uma visita. Por que ela conhecia o Obasanjo? Por causa da Unesco. Tinham sido colegas, não sei o que, da Unesco, e o Obasanjo, então, uma vez presidente da República, disse que devia a ela isso. Um outro detalhe, um dia, a Graça Machel, Machel, o nome do primeiro marido dela é Graça Mandela, mulher do Mandela, veio aqui a São Paulo e disse, com solenidade na USP, aliás, disse o seguinte, que consultou a Ruth se devia ou não casar com Mandela. Eu não sabia. Eu não sabia, porque elas se conheciam de sei lá do quê, de alguma atividade internacional. Isso era a Ruth, era a pessoa. E, ao mesmo tempo que era gente, que tinha lá a sua própria vida, sua visão e tal, até sua característica de ter opinião, opiniática, ela, e de ser, ao mesmo tempo, uma pessoa gentil, ela tinha uma formação teórica bastante sólida. Eu me lembro que nós fomos uma vez, há muitos anos, nem quero falar em quantas décadas, a Paris, o Janote não está aqui hoje, e nós fomos à casa de um professor chamado Villemin, que era um professor do Collège de France, que era o máximo na França e tal. E lá estava um jovem que tinha voltado da Suécia, e fomos levar para casa. Esse jovem ficou amigo mais do Janote dela do que meu. Chamava-se Michel Foucault. Quer dizer, então, a Ruth tinha essa formação, ela conhecia, ela tinha estado em contato com pessoas bastante expressivas do pensamento. E ela depois, claro, mulher do presidente da República, também conhecia os líderes políticos. Portanto, só um fato. Uma vez, plena crise cambial, sei lá o quê, aquelas confusões tremendas, eu vou para a TV Globo, inaugurou uma sucursal aqui, e estava o Tasso Gereissati, que é meu amigo, eu disse ao Tasso, vamos lá em casa tomar um café. O Antônio Carlos, que estava próximo, disse, eu vou também. Bom, a Ruth e o Antônio Carlos sempre tiveram uma relação complexa. Eu vou também. Tá bem, fomos. Resultado, o Antônio Carlos fez um discurso no Senado, porque no apartamento que nós morávamos na Rua Maranhão, quando nós chegamos, não tinha ninguém. Ela que fez o café e serviu a ele, a nós, o café. Isso para o Antônio Carlos era chocante. Como é que o presidente da República não tem gente para auxiliá-lo? Bem, não era por mim, né? Porque a Ruth não deixaria. Né? Quantas vezes eu, presidente, eu fingia. Quantas vezes eu tirava a mesa? Tirava a mesa. Por quê? Porque se eu não tirasse a mesa, ficava chato, porque ela ia lavar. Não é?
E ela era a mulher do presidente da República e eu era presidente da República. São coisas simples, mas que são importantes. Você aprende a ser o que você é. Você é uma pessoa. A Ruth sempre foi uma pessoa. Então, tudo que foi dito aqui, eu fiquei muito emocionado mesmo. É verdadeiro. Ela teve essas dimensões todas que aqui foram assinaladas, mas ela nunca perdeu aquilo que é essencial. Era um ser humano, era uma pessoa. Ela valorizava isso. Eu acho que isso é o que vale na vida. Muito obrigado. Vejo aqui os jovens estão lá atrás, né, meio escondidos aí. Vale a pena estudar um pouco mais essa história. Tem uma história bacana que aconteceu. Teve um país que mudou muito, muito nesse período, né? De uma preocupação com a política social, com a diversidade, com os temas que eram estranhos para a geração anterior, né? E Ruth Cardoso e Fernando Henrique Cardoso fizeram uma transformação impressionante no Brasil naquele período. Primeiro na academia, né? E depois na volta do exílio na política pública. Para nós é um privilégio ter a cátedra Ruth Cardoso, Cláudio, Tânia, família, muito obrigado. Tem um pequeno coquetel para celebrar esse dia hoje ali fora para todos nós. Muito obrigado, boa noite.